Começa mais um Ultra Discos. História, música, bate-papo. Brasil afora, o que mudou, o que está e o que é novo. Ultra Disco. Salve, salve! Começando mais uma edição de Ultra Discos, a Rádio Pirata em podcast. Tô aqui, Fernando Lima, com meu amigo Michel Matos, recebendo uma banda sensacional, uma banda que hoje é meio residente de São Paulo, meio em Minas, mas acho que pode dizer que é uma banda de Uberlândia, gente? Ou não? Tá legalizado, pode dizer. O Porcas Borboletas que faz show em São Paulo essa semana, na sexta-feira no Sesc Avenida Paulista. Já começar com o merchan aí, né? Quem quer começar falando, apresentar a banda aí, apresentar a rapaziada pra galera? Danislau, quer fazer? Meu nome é Danislau, sou um dos vocalistas da banda. Esse é Enzo Banzo, é o outro vocalista. Esse é Cello, baixista. Este é Moita Matos, guitarrista e também vocalista. Estão representados por nós o Ricardinho, que é tecladista, vocalista, e Pedro Gongon, que também é vocalista e batera. Bom, estamos voltando de uma longas férias, né? Faz tempo que a gente não grava, a gente tem 20 episódios gravados, hoje é o 21º. Michel, fala aí, o que você fez esses dias? 30 dias aí de férias. Cara, foi impressionante que eu fui pro leste europeu, mas o leste europeu acabou me ajudando muito, principalmente que eu fui escutando o disco do Porcas Borboletas. Então eu posso dizer que o comunismo começou ali, com eles praticamente, cara. É ali lutando, é aquela coisa de vencer, é aquela coisa de estar junto e principalmente, final do programa, pessoal. Final do programa vamos sortear aí, vamos explicar melhor para vocês escutar. Vamos sortear um motorrádio, que é o prêmio do Maguila, cara. E vamos falar com essa banda sensacional. E eu tenho a primeira pergunta. Sou o cara aqui que... Deixa eu perguntar, eu tô rodando aqui minha bússola, eu queria perguntar legal. Já tocaram em muitos lugares no Brasil? Rapaz, eu devo te dizer que eu posso, em termos de estado, é mais fácil lá onde a gente não foi, né? No Nordeste faltou a gente tocar no Piauí, no Maranhão, e no Norte faltou tocar em Roraima, no Amazonas, só. E no Amapá. No Amapá a gente só conversou. Fora a gente foi pouquinho, mas fora a gente só teve um pulinho ali em Londres, em Paris, Buenos Aires e fechou, mas... geograficamente essa foi a nossa turnê de 20 anos. Bom, já que começamos a falar um pouquinho aí do Brasil, eu tenho uma pergunta, uma cidade aí. Rondônia! Vocês já tocaram em Rondônia? Porto Velho, já tocaram em Porto Velho? Nossa, foi uma experiência incrível em Porto Velho. A cidade que me deixou estranhado em Porto Velho foi o seguinte: tem um som de teclado constante rolando em Porto Velho. Eu não sei se foi alucinação da galera. Vocês tomaram alguma coisa diferente esse dia? Não, só... Ayahuasca, né? Isso, só que nos ofereceram lá. Então tinha um dó maior. Foi uma das coisas que eu mais... É um monumento sonoro de Rondônia. Gostamos bastante de Porto Velho. Pô, tamo aí pra conhecer ainda Porto Velho, né? Sério que... Fora das câmeras, isso aqui é muito legal, Porto Velho. Tem esses grilos aí que ficam em dó, né? Não sei o que é esse lamento feminino aí. Quando eu ouvi o último disco de vocês, o Momento Íntimo, né? Que é o disco que vocês estão trabalhando mais, né? Não sei se o show Banheiro Químico que vocês vão fazer é baseado nesse disco, né? Até comentei com vocês que ficou no repeat. Que legal. Ficou no repeat, eu fiquei ouvindo demais. Mas acho que não só nesse disco, mas o trabalho de vocês, um tema que é recorrente é a masculinidade contemporânea, né? Porque a gente tem, sei lá, na história da música, do rock and roll brasileiro, da música brasileira, muitas bandas que falam do tema masculino, mas sempre de uma forma super pejorativa, da coisa do machão, do fodão. E vocês conseguem trazer uma abordagem problematizadora e acho que, não sei, a gente brinca muito, mas são muitas questões que talvez estejam lá no subconsciente de cada um de nós, né?
de forma super bem humorada, umas letras incríveis, de situações. Cada música tem um personagem principal que ganha uma voz ali e tem suas questões, mas tem também uma imagem a passar para a sociedade e fica esses dois temas em conflito, né? Quando vocês resolveram tocar juntos, isso já era uma ideia de falar muito sobre isso, ou foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente? Como é que é? É o seguinte, em termos de gênese da banda, isso de maneira alguma surgia pra gente como um tema. A gente tinha na época algumas coisas que a gente dizia que estava tematizando. A gente dizia que estava tematizando cultura pop, sociedade de consumo. Um dos nossos primeiros trabalhos tinha muito essa pegada, assim, né? Teve coisa que a gente nem chegou a gravar, assim, música que era meio com uma propaganda, um jingle, meio zoado, assim. Então, no começo tinha muito essa coisa. Eu lembro que no primeiro disco, teve muita gente que falou da figura da mãe, que era uma coisa que, né, minha mãe eu vou pra lua. Tinha mais mãe, né? No Diz Mamãe, a música do Se Eu Pudesse Escolher, eu preferia um Nike. Tinha essa coisa da figura da mãe. As coisas dos temas, elas parece que a gente tem que criar uma discursividade, assim, né, pra entender o que a gente tá fazendo. Talvez no último disco que tenha caído a ficha, e com o último disco, o Momento Íntimo, a gente possa jogar a luz dele para a obra anterior e com isso perceber ela de outra forma e perceber que isso já estava desde o início presente. Então é sempre isso, né? O presente está sempre mudando o passado, né? Sim. Então a gente olha hoje para nossa obra lá atrás e enxerga isso. Eu acho assim que todo artista ele é de certa forma um narcisista, né? Ele está olhando para si mesmo, falando de si mesmo. E, aquela figura, o mito clássico de Narciso, aquela contemplação que não suporta a própria beleza. Você tem ali no Sampa do Caetano o Narciso que acha feio que no espelho. E a gente é o Narciso que olha pro lago e fala, puta que pariu, que é isso? Tudo que eu tentei falhou. Esse é o anti-Narciso, né? É o nosso anti-Narciso, assim. Pensei nisso agora, a gente nunca tinha falado nisso. Mas você vê como que essa coisa dos conceitos a gente vai formando, assim, né? Porque as canções, elas surgem de forma dionisíaca, não premeditada, assim, muito espontânea. Depois que a gente vai entender, né? Depois que a gente vai fazer a análise, a autoanálise. É quase uma sessão de terapia, né? Mas a pergunta que fica depois que a gente ouve, né? Quem é o cara pra casar? Quem de vocês é o cara pra casar? É uma boa enquete, hein? O que o Tchelo acha disso? Eu sei que eu não sou, cara. Nós vamos ter que escolher por exclusão. Vai? Não? O cara pra casar é o Ricardinho. Tá aqui. É o Ricardinho que não tá aqui. Mas ele é o cara pra casar. Cola nele. É o cara que não pode se defender, né? Tá aqui. Michel acho que sabe quem é o cara pra casar. Cara, eu acho que o cara pra casar sou eu, cara. Eu sou fogo. Pessoal, vocês aí, 18 anos, certo? Na estrada aí. Essa estrada aí, Uberlândia, São Paulo, queijo, café com leite, assim vai a história. Fala um pouquinho aí, vocês uma banda, praticamente vocês também caminham muito pelo lado independente e underground do que nós temos. Passado, presente e futuro, como tá essa cena aí, lugares pra tocar, como era antigamente, como tá hoje, qual a ideia? Vocês lançaram o disco e vale a pena ainda gravar disco? A gente tava conversando um pouquinho antes, vale a pena ainda conceito de gravar disco, ou gravar só a música e lançar e tentar trabalhar nessa música. Fala um pouquinho aí o que vocês acham desse novo cenário aí. Pensando sempre, vocês têm que agradar os novos e os velhos, né? Deixa eu só complementar. Opa, Fernando. Não complementar essa sua pergunta, porque o Momento Íntimo, que é o último disco de vocês gravaram de uma forma mais convencional, né? Vocês lançaram tudo de uma vez. Vocês pensam em nesse próximo fazer de forma diferente? Vamos de trás pra frente, né, talvez. Você falou da forma de gravar tudo de uma vez. Eu acho que a gente tem preferido essa possibilidade aí desses estúdios mais recentes, porque
acho que tem umas vantagens de tocar junto, assim, que o som fica mais quente, né, bicho? A gente swinga melhor, erra meio junto, né? Então as bases, assim, eu acho que talvez não sei qual, eu acho que talvez só o primeiro que a gente gravou meio separado, assim. Depois a gente grava meio junto também, porque faz uma pré-produção, gasta mais tempo na pré-produção, compondo, arranjando, né? Aí faz tipo um rascunho do disco, assim. Aí depois fica mais barato também o estúdio, né? Você chega e grava tudo ao vivo e, tipo, poucos dias você já tá com as bases prontas, assim. Aí depois vai acrescentando coisa, botando voz ou overdubs, né? Mas eu acho que a gente pretende continuar fazendo isso, muito por essas coisas, né? Uma pela sonoridade mesmo e pela questão financeira, né? Sim. É mais ou menos, bicho. Talvez eu acho que é mais barato fazer. E tem vantagem também de fazer o discão todo. E vão lançar também tudo junto? Não pensaram nisso ainda? A gente não tá, começou a pensar nisso, eu acho que agora, nesse papo que a gente teve logo antes daqui, a gente começou a meio voltar, né, pensar sobre isso, né? A gente não tem. Acho que agora deve começar uma discussão entre nós aí, sempre é uma questão, né? Quando a gente faz o disco assim, que a gente pensa nisso, se tem que ficar mesmo ainda agarrado apegado, né, ao formato de duração de vinil e CD, que a gente, mesmo quase não usando mais essas mídias, a gente ainda faz num formato bem parecido, né? Mas temos que pensar na coisa de lançar single, lado A, lado B, ou 5 músicas, grava tudo de uma vez, depois vai soltando aos poucos, né? Isso é uma coisa que ainda a gente vai, um problema que a gente vai resolver enfrentar ainda quando for fazer o próximo. O Michel tinha perguntado também de lugares pra tocar, como que tá a cena, então. Como era e como se tornou. Acho que vou falar um pouquinho, você falou passado, presente e futuro, né? Vou falar um pouquinho do que eu lembro, depois vou passando a bola talvez, porque não sei se eu vou lembrar de tudo, mas quando a gente começou, era bem diferente de hoje, porque a banda já vai fazer 20 anos no ano que vem, né? Então, sei lá, começo dos anos 2000, assim, cara, era... Não sei se tinha mais. A gente começou no movimento estudantil, né? Circulando com a universidade, né? Depois foi pra esses bares, assim, quando tinha muito bar na Augusta, né? Lembro que nos anos 2000 tinha muito bar na Augusta, tinha várias opções de tocar aqui na Augusta, que não tem mais, assim, né? Tantas, né, cara? Mas não sei como foi, que os prognósticos, né? Vamos esperando. Eu gosto de brincar assim, você veja algumas bandas com 20 anos de estrada fazendo sucesso, com puta cachê, muito convite, prestígio, reconhecimento e remuneração. Não é nosso caso. Nosso caso são 20 anos. Uma situação não necessariamente a mais, né? São 20 anos fazendo fracasso, né? Mas é um lugarzinho nosso, que pra gente é sucesso, sabe? Que a gente tá junto, é meio uma fantasia Rolling Stone. Vocês estão confortáveis nesse lugar? Muito, a gente tá muito confortável, assim. Tá muito difícil pra ser artista no Brasil. Só que assim, pra gente nunca foi muito fácil, não sabe? Então, sem se vitimizar ou se colocar como um herói, enfim, eu acho que o nosso lugar é esse mesmo, sabe? Dançando conforme a música e sempre com alegria. A gente não é uma banda que a gente nunca se frustrou, né? Mesmo quando vai fazer um show para meia dúzia de pessoas, assim, é vivo o processo. Então a gente nesse sentido a gente é meio punk mesmo, se foda, sabe? E vamos fazer mais um disco agora, o quinto, assim, só pra galera olhar e falar, cara, mas eles não vão desistir, não. Só complementar, assim, tem momentos, assim, tem um momento da cena, pensando em passado, presente e futuro, e tem o nosso momento também, né? Provavelmente, quando a gente tinha 20 anos e estava começando a ter uma banda, era diferente, né? De hoje. Obrigado. Em que, né, estamos aqui alguns na faixa dos 40 já. Então tem isso também. Por exemplo, o Shell tem um outro projeto que ele sai, roda, fecha turnê no Brasil inteiro, com pequenos shows, que é uma puta experiência que a gente já fez com Porcas. Você fecha uma rota, fecha um 0 a 0 atrás do outro, assim, e quando você vê, você viajou pra caramba, foi num monte de lugar. A gente já teve tempo e disposição pra fazer isso, viver a experiência. Foi legal, e hoje a gente tá no outro momento, assim, a gente tá tocando menos, até porque tem várias coisas que a gente já viveu, assim, então não faz sentido a gente ficar repetindo. Então o que é interessante pro Porcas é que a gente consegue operar a nossa verdade.
operar a nossa liga. Então nós vamos tocar sexta-feira lá no Sesc Avenida Paulista. Ali nós vamos acender os nossos transistores, os nossos faíscas, e aquilo dá uma liga que é o nosso show. Então, assim, pra gente, esse aqui é o essencial. Talvez a gente estivesse fazendo um monte de agenda aí, mas não estivesse dando essa liga, não faria tanto sentido. Pô, depois que vocês falaram tudo isso, teve algum momento que vocês pensaram, pô, comecei a banda, não deveria ter começado, não deveria nunca ser músico? Tem algum momento que vocês se arrependem? Cara, muito pelo contrário, viu, bicho? Putz, é maravilhoso, é uma vida perfeita, cara. Você tá trocando ideia com um monte de gente, você tá, como o Enzo disse, você tá levantando um terreiro ali que é forte, que é uma energia, você sai mais bonito, você sai mais feliz. Porra, rolaram algumas bads. Rolaram algumas bads, mas não pela função, mas por questão existencial pessoal própria mesmo. Então, não, cara, é bom pra caramba esse negócio, bicho. Lembrei que o João Gordo falou recentemente pro Haddad, né? O que me fudeu foi a música. Isso não era pra ele estar normal. Foda. Mas é isso mesmo. Acho que não. Pelo contrário. Não, acho que. Você acha que vocês estão mais por causa das mulheres que caem aos seus pés nos shows, não é meio que isso? As groupies. Estudando um pouquinho o som de vocês, eu senti uma semelhança também com Creed e Nickelback. Onde a banda começou por causa das mulheres. Mulheres iam atrás, nem muito pelo som, vocês não tem nada a ver com o som deles. Mas as mulheres iam atrás. Hoje o público de vocês, como é o público de vocês? Cara, o nosso público é o melhor público do Brasil, é um negócio impressionante, é um goloso. A banda é muito ruim, cara, mas o público é muito bom. E pode parecer demagogia isso, mas não é. Quem já foi a um show do Porca sabe. É muito quente, sabe? As pessoas estão vibrando com o som, e é uma lindeza, é um tesão, sabe? Você sai todo mundo, você sai com o cabelo penteado. E de fato, a presença do feminino na banda, a gente pode ser muito masculino e falar sobre masculinidade, porque de fato, né? Eu não sei nem como falar isso de uma maneira menos machista, eu não sei nem se eu tô sendo, mas assim, é uma experiência muito feminina o show do Porcas, né? A gente, claro, lá em Uberlândia, assim, são as parceiras, as amigas, as meninas que dão pitaco no processo, que vibram junto, pô, elas enriqueceram demais o processo mesmo. Você falou sobre o masculino, acho que a gente tem que perceber que é uma experiência masculina, mas enfim. Ó, temos um sincero aí. Não é profundo. Fê, pode ser polêmico? Pode. Cara, deixa eu entender esse negócio das meninas. Vamos voltar ao negócio das meninas. As meninas, ela faz parte da composição, ou são aquelas... Você assistiu Quase Famosos? Sim. Aquelas grupos? Aham. Poderiam ser grupos também? Acho que não, ó. Eu acho que não se aplica. É isso, pessoal. Eu vejo esse negócio de fenômeno do grupo meio babaquice, esses negócios aí. Acho que não se aplica, não é o nosso caso, não. O nosso caso é o seguinte, nós somos uma banda, mas assim, as pessoas dão pitaco na letra, falam que eu achei do caralho aquele negócio. Não, eu achei isso mais ou menos. Então, eu não sei como dizer isso também, sem soar demagógico, mas nós somos uma comunidade, sabe? Não é isso? O Porcas é uma transa, né? Pra gente pensar num jeito bem setentista de falar, né? É uma banda transada. É uma transa, porque bom, a gente surge num contexto universitário. Então, assim, a gente era uma banda ali, mas num grupo de amigos e amigas muito maior do qual a gente era uma banda. E os grupos de amigos e amigas, de gente de todo jeito, aqueles se mantiveram no ponto de vista do laço, e outros foram acontecendo, e a gente sempre foi muito aberto nesse sentido mesmo, assim. Então, aquela coisa assim de se reconhecer na banda, como a gente já tem uma história, a gente já pode ver isso, né? As pessoas que estão com a gente nessa história reconhecem na história da banda a própria história. Então, é um lance que está muito além da gente mesmo, assim. E não numa relação de fã, assim, uma relação de quem tá construindo, tá junto. Por isso a transa setentista. Fomos numa gíria lá dos 70, né? Tem o disco do Caetano, né? Tá. Esses dias eu ouvi um senhor muito mais velho do que a gente, né, pra casa dos seus 60, 70 anos, falando que era um lugar super transado. Aí eu olhei aquilo e me senti também, falei, eu sei o que significa. A molecada hoje em dia não faz ideia do que é ser transado, uma transa no sentido não no sentido sexual, no sentido de...
mas vocês estão inseridos muito no contexto urbano, assim, eu acho, né? A música de vocês, tá? Quando eu ouvi a primeira vez, me levou muito para Rigo Barnabé, Itamar Assunção, a galera da Vanguarda Paulista, né? Como que é isso? Isso é natural? Vocês ouviam muito isso quando vocês resolveram fazer o som que vocês fazem? Já era uma referência posta ou isso aconteceu de forma natural? Eu acho que as duas coisas, né? A gente ouvia muito, sim, não só esses caras, né? O Arrigo, o Itamar, né? O Patife Band, mas também essa galera dos anos 70, 80, ouvia muita coisa, mas essa galera realmente marcou mesmo, assim, no período que a gente estava começando a fazer a banda, né? Mas a gente não pensava, assim, ouvia muito, mas foi meio sem querer mesmo, assim, mesmo porque a gente não tinha muita experiência de instrumentista, essas coisas, foi que pouco tempo de banda, né, quando nos anos 90, assim, 20 anos atrás, a gente era bem moleque, assim, né, bem novo, de pouco tempo de experiência de instrumento, então a gente acabou meio que fazendo um som que essas coisas que estava curtindo, mas com que estava ao alcance da gente ali, né, sem estudar direito, né, meio todo mundo meio autodidata, né, então saiu esse som assim, meio espontaneamente, mas ao mesmo tempo tinha uma pesquisa forte de música por trás, assim, além de Arrigo, Itamar, né, dessa música brasileira meio underground, lado B, o punk também, né, cara, essas coisas dos anos 70, 60, Tropicália, Bossa Nova, tudo mais, samba, todo mundo aqui escuta muita música, assim, há muito tempo, meio tropicalista sem querer também, assim, sabe, na coisa de ouvir de tudo, né, música sertaneja, de gostar mesmo, punk, né. O Tchelo tá com um boné do Tião Carreiro, né? Acho que é toda maconha isso aí, né? Não, você gostar desse tanto de coisa aí? Rapaz, certamente influencia, né? A gente tá gravando hoje num lugar que é super icônico em São Paulo, né? Na Augusta. Esse bar, acho que na história recente da boemia paulistana, em Botirama, já tem também a sua... Já é de certa forma clássico, não é o clássico da Augusta, né? Do Roberto Carlos, nem da Augusta, da Red Light Zone que a gente teve, mas eu acho que a cultura pop está muito presente. Vocês estavam comentando antes que a cultura pop é um pouco dos marcos iniciais para vocês começarem a compor. E eu queria saber, baseado nisso, cada música, vocês têm um personagem, é muito marcante. Cada música não, né? Mas assim, boa parte das músicas tem um personagem reconhecível, uma história, praticamente não um pequeno conto ali enfim, um conto contemporâneo. Queria saber de onde vem, se essas pessoas é um pouco de cada um ou as histórias é baseado em alguém. Pô, aquele cara viveu uma situação, ó, já viu uma risada aqui que já deve ter alguns personagens, é uma coisa que você viveu mesmo. E se transformou ou é uma situação completamente hipotética? Nunca é, né? Fala um pouco sobre o processo de composição e quem são esses personagens de vocês? Eu acho que assim, pra banda funcionar, para uma canção funcionar como música da banda, é preciso que contemple um pouquinho da geral. Tem que ser um eu meio coletivo, sabe? A gente não tem essa coisa assim, nós temos um compositor e o resto da banda acompanha, né? O Enzo, por exemplo, tem um trabalho dele, sabe? O Tchelo tem outro, o Moita tem, cada um tem o seu. Mas quando a gente é porcas, é preciso que seja algo que represente todo mundo. Então a gente tem uma mitologia muito pessoal, a gente ri mais ou menos das mesmas coisas, a gente tem os personagens imaginários ou não, que vão compondo o nosso imaginário, né? E eu acho que é esse cara que tem que aparecer nas canções. Porque pra todo mundo rir e falar, vibro com isso. Se ficar muito singularizado, aí a gente já despeja nos trabalhos solos, sabe? É isso mesmo. A gente tem esse último disco, eu acho que a gente foi evoluindo até chegar no formato desse último disco. Foi o anterior já tinha sido um pouco assim também, que a gente senta, faz um laboratório assim, vamos compor um disco. Mas a gente não faz coisa assim, sobre o que nós vamos falar? Qual vai ser o tema do disco? A gente não faz nenhuma discussão desse tipo. A gente senta, começa a bater uns grooves que pintam na hora alguns, outros alguém traz já levantei essa ideia de, mas um princípio
Só um princípio. E aquilo vai tomar corpo naquele nosso ritual dionisíaco ali. E dali que as canções surgem. Talvez é daí que vem um pouco da coisa do canto falado, que é muito presente na música de vocês também. Com certeza, né? Porque como não tem uma composição de melodia pré-estabelecida, e quando tem são as faixas exceção à regra, né? Quando ela vai para uma coisa mais melódica, é porque esse trabalho melódico normalmente ele é feito mais solitariamente, ou pelo menos mais tranquilamente, né? Do que daquele momento, daquele movimento ali do nosso bate-tambor e riff. É uma boa observação, de fato. O canto falado ele tem mais a ver com o espontâneo, né? Tá rolando groove, e aí alguém vem com uma ideia e começa a falar, e aí a coisa rola. Eu acho que o processo nosso é assim, muitas vezes parte do groove, algumas vezes parte do groove. Então, alguém vai ter que falar assim, esse groove tá pedindo alguma coisa, tá chegando. Lembra um pouco do processo mediúnico mesmo. Tem alguém aí, Maguila, por exemplo, os caras começaram a tocar aquele groove é pugilista. É pugilista. Momento íntimo. Aquilo é praia. Sabe? Então, rola isso mesmo. E aí o que tem que pintar de canto tem que fazer a gente dar risada, sabe? Tem que ser um negócio. A gente tá muito baseado nessa experiência do prazer da composição. Do caralho! Então acho que é isso mesmo, a chave é bem essa. Chegar a ler uma resenha do disco de vocês, eu não tinha. Primeiro momento que eu escutei o momento íntimo, eu não percebi. Mas lendo uma resenha lendo um momento uma resenha ali da Rolling Stone, ela comenta que que tem a música Maguila, que ela é forte no álbum, mas ela parte no personagem, que é um personagem que sofre na sua vida, e tem a parte a vida que bate. E você parte, por exemplo, no primeiro, o cara pra casar, você percebe isso, é um cara que ele quer ter aquele amor eterno, mas ele, aparentemente ele tem alguém do seu lado que quer um amor, mas um amor diferente, que muitas vezes vai acabar batendo nele. E o Maguila, até achei engraçado que a revista escreveu, falou como se o Holyfield fosse a vida e o Maguila fosse o personagem. E ele apanha toda hora. E outro ponto que eu achei interessante, que fez o link, que eu gosto pra caramba do desenho, ele cita do BoJack Horseman, que é aquele personagem que é o anti-herói. Ele apanha, mas ele tenta, ele se acha que ele tá no contexto, mas ele tá fora do contexto, volta no contexto, vai pro contexto, apanha novamente. É isso mesmo? Não sei se eu conseguir entender. Se eu entender, eu vou ficar muito contente, porque pra entender alguma coisa é muito difícil. Não, você entendeu perfeitamente. Eu gosto. Puta que pariu! Cara, tudo que você tentou deu certo. Cara, eu tô feliz pra caramba. Chupa, Fernando. Comentando aqui nas mensagens que estão deixando de ver o Glenn pra assistir a nossa entrevista. Então, Felipe Antunes aí, mano. eu tô achando que só tem reaça assistindo a gente, então. É isso, será? Pô, Felipe, vai assistir lá o Roda Viva. Uma pergunta. Montou a banda, começa a tocar. Aquele momento, qual foi o momento que vocês falaram, somos uma banda? Ou aquele show bacana que vocês falaram, pô, esse show vale muito a pena. Esse show, vocês lembram sempre, pô, vamos tocar, pô, vai ser que nem aquele dia. Eu acho que a gente teve um momento, na verdade, que a gente falou assim, precisamos virar uma banda. Foi quando a gente mudou de nome e virou um sexteto e tal, porque a gente era uma coisa muito espontânea e diletante, ao ponto de tomar uma paixão muito grande por aquilo e perceber que tinha umas arestas ali que tinham que ser aparadas para que aquilo fosse uma banda, né, com uma completude sonora e tal. Então, na verdade, essa sensação epifânica a gente teve desde a primeira vez que a gente ensaiou, que a gente ria, né? No primeiro encontro que deu origem ao que seria o Pau de Bosta, que depois virou o Porcas, a gente não conseguia cantar as músicas porque a gente ria no meio, né? A gente anotava assim. Então, acho que ali a gente viu que aquilo era bom demais. E aí a gente ficou querendo continuar, não repetir, né? Dar sequência àquela experiência.
Vamos rolar um som então? Agora, acho que está mais ou menos na metade da coisa. Tem um som de vocês que acho que é da nome ao último álbum, que lembra muito um grupo de amigos meus, que acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, né? Um pouquinho mais de 40, um pouquinho menos. E nos anos 90 a gente ia muito para Ubatuba, nos carnavais de Ubatuba. Então, eu queria pedi licença para dedicar essa música ao Cuíca e ao Daniel, que em muitos momentos devem ter tido alguma restrição, alguma situação constrangedora com o seu próprio corpo e com as relações com as meninas na praia, nos carnavais de Ubatuba dos anos 90. Então a gente vai rolar Momento Íntimo, pode ser, Michel? Sim. Momento Íntimo, Porcas Borboletas. Vexame, eu não gosto de tirar a roupa, isso não é normal pra mim. Eu tenho vergonha do meu corpo, se eu pudesse esconder, era melhor assim. Eu não gosto de tirar a roupa, isso não é natural pra mim. Eu tenho vergonha do meu corpo, se eu pudesse esconder, era melhor assim. Foi no Carnaval de Ubatuba em 1998. Eu estava andando pelas ruas da cidade e conheci uma garota. Ela me chamou pra ir pra praia. E então eu me dei conta, eu vou ter que tirar a roupa. Chegando lá, eu abri os botões da minha camisa, deixei a bermuda pousar na areia. E nesse momento eu percebi, pela primeira vez, o amor nos olhos de uma mulher. Tom Cruise, Top Gun, Mel Gibson, Mad Max, Van Damme, o Tigre e o Dragão. Tom Cruise, Top Gun, Mel Gibson, Mad Max, Van Damme, o Tigre e o Dragão. Tom Cruise, Top Gun, Mel Gibson, Mad Max, Van Damme, o Tigre e o Dragão. Tom Cruise, Top Gun, Mel Gibson, Mad Max, Van Damme, o Tigre e o Dragão. Caetano, Itapuã, caveira de crochê. E esse maldito feixe. E aqui voltamos depois do som Momento Íntimo, lembrando aqueles belos momentos de Ubatuba. E aqui eu vou no ping-pong rapidinho, pergunta rápida. Pá, pum, falo, você repete. Quem de vocês vai?
Tchelo, vamos lá. Tchelo, chega junto. Vamos lá. Como se fosse uma sinuca. Vamos lá. Primeira pergunta. Então eu vou passando, certo? Passando. Cogumelo ou ácido? Ácido. Maguila ou Rui Chapéu? Maguila. Para você novamente, todo sinuqueiro é? Todo sinuqueiro tem um pacto com Satanás. Estamos aqui de volta com Porcas Borboletas aqui. E a perguntinha aqui que eu sempre faço para todas as bandas é o seguinte: já que eu falei o bom show, aquele momento que você se torna banda, contar as furadas da vida aí. Quando vocês for tocar em algum lugar, vocês olharem e falam: meu, fudeu, devemos ter ficado em casa. Algum cenário, algum momento aconteceu isso? Uma carreira inteira. São 20, é uma coleção. Coleção de fracassos. Mas assim, além do show, ainda tinha assim, algumas coisas assim, lugar que a gente ia dormir, né? O lugar que a gente ia comer. Tem um macarrão clássico, né? Um macarrão branco que o motora da van deu pro cachorro, que não quis. É verdade. Teve uma cidade que a gente chegou, deu uma olhadinha lá no lugar que a gente ia dormir. Demos um toque no brother nosso na hora do show e foi todo mundo pra casa do brother. Até hoje eu encontro com esse cara: pô, foi bom demais aquela vez, você fez todo mundo lá pra casa e tal. Pois é, porque né, a gente foi lá porque... O momento mais deprimido da carreira de qualquer música é quando você divide o colchão inflável com o brother. Dividir o colchão inflável. Ali você repensa tudo. A gente já chegou assim a ficar mais de 10 pessoas numa sala, colchões infláveis, você não sabe nem no qual... o colchão perde individualidade, né? Você então... O brother do lado faz um movimento e você tem que responder aquele negócio. Isso é a perda da individualidade. É triste mesmo, cara. Quem nunca dividiu um colchão de solteiro com um brother de banda nunca teve no rock. Pergunta, já que falando colchão aí, Flávio, alguém dormiu ou alguém assoprou? Aí, quem dormiu e quem assoprou? Uma das maiores angústias que eu passei na vida foi o batera antigo da banda, o Vinícius, inflando um colchão inflável, bicho, numa madrugada, não sei aonde. Ali, eu vou voltar àquela pergunta. Naquele momento eu quis desistir de tudo. Dormir no colchão inflável é tranquilo, agora acompanhar o enchimento... Eu lembro. Aquilo é tipo o som de UTI, meu irmão. Assim. Só que você já tá pós-night, ouvindo o som de UTI. 7 pessoas enchendo ao mesmo tempo, colchãozinho de ar. Parece um Wakiti tocando. Só que é o Wakiti, bicho. É o UTI, entendeu? Isso foi num dos discos, o primeiro ou o segundo. Porque a gente vinha todo mundo de temporada, na época moravam todos lá, né? E tipo, alugava tipo um quarto e sala. No primeiro disco a gente conseguiu alugar um apartamento maior, que era um apartamento de carpete de 30 anos, com um teto, com um tetinho preto, assim, bacana. Mas é numa dessas, viu? Foi num desses APs aí que a gente ficou, que a gente ficava todo mundo amontoado ali em temporada pra gravar. O maior inimigo do rock independente é o colchão inflável. Vou falar minha experiência para vocês aprenderem um pouquinho. Uma vez eu caí nessa aí no Rock in Rio, de carro, cheguei lá, não tinha lugar onde dormir no Rio. Você acha que vai chegar, vai ter hotel para todo mundo. Acabou eu, um amigo meu, dormindo no motel, Duque do Caxias, de valete, um cabeça pra lá, cabeça pra cá. E o bro te olhando pelo espelho e falando: aí bro, tô te olhando, fica esperto. Nós fizemos uma viagem uma vez pro exterior, lá pra Londres, e a gente ficou tão empolgado com Londres que a gente... produziu Londres, mas tinha uma segunda parte em Paris. Nós esquecemos de produzir Paris. E aí nós não tínhamos hotel e ninguém falava aquela porra daquela língua francesa. E eu lembro que eu vi pelo menos 3 membros da banda chorando porque não tinha onde... Nós produzimos só Londres. A gente não tinha um produtor como nós temos hoje, que é o Juca Tavares, a mamãe de todos nós. Então realmente a angústia tá nesse momentinho mesmo. Na hora de dormir, você quer a mamãe, cara. Não, fala a verdade, você lembrou disso porque lá em Paris a gente teve que mandar o valete, né? O Hélio Flandres do Van Gogh tem uma tese que ele diz que ele acha que o parceiro tem que ter um contato físico com o companheiro. O genital do parceiro, por exemplo, é sempre um tabu. Ninguém vê o pau de ninguém. O Hélio Flandres acha que é necessário estudar
a anatomia completa do parceiro, que aí sim você vai ter condições de fazer uma parceria. O que você acha disso, Michel? Cara, eu toquei muito tempo com o Fê, nunca vi o Fê pelado, graças a Deus. Seguinte, estava dando uma olhadinha aqui. Só os comentando, eu queria dar uma dica pra vocês. Queria dar até uma temática pro próximo álbum, pode, Fê? Pode. Cara, eu vi vocês tem assim letras engraçadas, mas letras que vocês procuram passar a sério, todo o sentido da vida. Eu queria que vocês pudessem fazer um álbum conceitual com o pistoleiro chamado Papaco. Filmão, pornô chanchada. Se vocês puderem fazer um filme com esse nome, eu agradeceria. A gente trabalha sob demanda mesmo, cara. A gente tem tanto amigo já. E os caras chegam, né, Juca? Os caras chegam pagando pau. É isso que vai rolar. E a gente, né, muito? É sem graça você ter uma banda e só a gente formar repertório, dirigir. Nós temos amigos severos e criativos. Quem tem amigo severo e criativo, bicho, tem condição de ter uma banda. Não, porque os temas que vocês tratam é muito próximo de todo mundo, né? Que nem a gente, quando eu mostrei o som de vocês pro Michel, ele já pirou no Maguila, né? Maguila e tal. Sempre tem alguma coisa afetiva da cultura pop, né? Eu tava lembrando um pouco antes das referências tipo Tom Cruise, Mel Gibson, Mad Max e tal. A gente vai pra um lugar, então, desacraliza um pouco a coisa do compositor e ao mesmo tempo aproxima as pessoas. Então acho que todo mundo se sente um pouco no direito de falar, vocês falaram do Mel Gibson, vocês falaram do Maguila, fala do Rui Chapéu, que a gente estava conversando agora. Aí começa a lembrar personagens e acho que isso deve alimentar vocês de certa forma também, né? Porra, o circuito da informação envolve não só o emissor, o receptor, então... os caras trouxeram uma pauta agora, temos que fazer uma música sobre o Rui Chapéu, nós já temos 4 bons versos, não é verdade? Sim. Michel, quer passar para aquela sessão que você gosta tanto? Quer apresentar aí? Opa, vou na sessãozinha que eu gosto, que é a sessãozinha descarga, onde eu pediria pra vocês escolherem um álbum que vocês gostariam de jogar na descarga. Pode ser uma banda que vocês tocarem e não gostaram de tocar e vocês querem meter o pau. Vamos cortar, ninguém vai meter isso no podcast pra prejudicar vocês no futuro. Pode mandar bala. Tem algum disco que vocês falam, esse disco não desce, cara, não desce. Pode ser nacional, pode ser um Djavan, pode ser... Lembrei, Guilherme Arantes, cara. Quem começa? Eu não costumo falar mal de ninguém. O Djavan, eu sempre detestei o Djavan. Eu tô com 41 anos, cara. Aos 40 anos e meio eu passei a amar o Djavan. E o que me fez perceber que eu estou quase sempre equivocado. Eu desconfio muito da minha impressão, sabe? Então, agora eu vou precisar de mais uma rodadinha dos parceiros pra ver que disco eu vou jogar no descarga. Quem sou eu pra jogar fora o disco de alguém, mas bem que você falou, jogar o meu próprio, aí eu jogaria. Agora, as outras pessoas eu não tenho esse alvará não, bro. Digo mesmo também, eu precisaria pensar muito assim, os próprios, talvez, mas nem esses que a gente vê que mesmo tendo os vacilos e tendo as coisas que a gente não faria de novo, assim, a gente tem um valor, né, de um processo, de um momento, né, mas também vou aguardar alguém, se eu pensar um pouquinho, talvez vai pintando. Legal, hein? Olha, então, porque assim, como a gente por essência, assim, né, tropicalista, e sendo tropicalista antropofágico, né, a gente joga na descarga só se a descarga for a panela onde a gente tá cozinhando o que a gente vai fazer. Tudo é expressivo, né? Mas o que eu falo? Eu vou jogar o primeiro disco da Xuxa, que eu lembro que tocava, eu jamais vou jogar. Esse disco fez parte da minha educação sentimental. Não, e fora que a Xuxa vira ao contrário, pô, veio um negócio de Satã, né, cara? Nem Slayer tem isso, cara, a Xuxa tem. Descasso da Xuxa. É muito engraçado que sempre que a gente vem pra essa sessão com a gente tem convidado, fica uma saia justa, porque né, tem uma ética assim, né, de tipo, vou mandar, tem um episódio do Além da Imaginação, que também não sei se é do tempo de vocês, eu peguei já reprises, né, que era o cara vinha com uma caixa preta com um botão pra uma família, ó, se você apertar esse botão, você vai receber amanhã $1 milhão. E aí fica aquela celeuma, não, vai apertar, não apertar, no final desaperta o botão, o cara vem com o dinheiro e fala assim, você vai ganhar $1 milhão, mas alguém vai morrer.
Vocês nunca vão saber quem é. Sim, mas alguém morre. E morrem milhões de pessoas no mundo, mas alguém vai ser por causa desse botão. E aí os caras ficam discutindo, no final aperta o botão e aí o cara pega. Não, legal, tá aqui 1 milhão, mas não esqueça que eu vou entregar essa caixa pra uma outra pessoa. Então, uma outra pessoa pode jogar o álbum de vocês. Fica sempre essa coisa meio ética e tal. Então acho que a gente precisa rever a pergunta pros convidados. Acho que dificilmente alguém vai jogar alguma coisa na descarga. Já jogaram? Já jogaram? Nós entrevistamos o Gustavo X, que tocou no Cachorro Grande, tocou no... tá tocando agora com o Beto Bruno, ele jogou o Bon Jovi. Roqueiro faz isso. Pode ser uma coisa longa. O Bon Jovi, primeiro, o Bon Jovi é um cara bonito pra caramba, cara. Aqueles clipes com aquele peito aberto naquela... Você já pensaram em lançar algum álbum, algum clipe de vocês com o peito aberto, assim? Tom Cruise e Top Gun. É o Bon Jovi, gente. É o Bon Jovi, cara. O Bon Jovi é o exemplo. Eu acho nem nada, bicho. Eu tenho pavor do Bon Jovi, cara. As piores angústias da minha vida eu sofri ouvindo o Bon Jovi, sem querer. Parabéns pra esse brother que jogou o disco do Bon Jovi. Tá em alguma música essa sua angústia com o Bon Jovi? Cara, eu bloqueei, eu nem lembro, mas olha, tinha um brother, um vizinho lá nosso no Brasil, em Uberlândia, que ele ouviu um Bon Jovi nos momentos. Você tá estudando, terceiro colegial, a vida tá ruim. O que era mesmo do Bon Jovi? Quer apresentar a próxima sessão? Que eu acho que é mais interessante, é que eles vão falar mais. A gente decidiu já que a gente ia fazer na próxima sessão? Sessão, alta fidelidade, a gente poderia falar um pouquinho das influências dele, mesmo desse lado mais do vanguarda paulista. Eu acho que tem muito a ver com eles. O Alta Fidelidade a gente escolhe 5 discos representativos, e aí a gente sempre coloca um tema e tal. Acho que a gente pode falar 5 discos que influenciaram o som de vocês. De repente cada um cita um e vocês citam um conjunto, né? Como vocês estão em 4 aqui. Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. Ultra Discos com mais uma sessão Alta Fidelidade. As listas. 1, 2, 3, 4. Quer começar daqui? Então vai o Corredor Polonês da Patife Band. É um. Eu ia falar esse que foi o seu Dani Lin que me aplicou lá em Patos de Minas, isso aí, né? Isso aí foi doideira pra caralho. Mas então vou trazer outro também que foi importante de ouvir com vocês aí, que foi o Cabeça Dinossauro, né? Que dizem que é filho do Corredor também, né? Verdade, meio contemporâneo. Época. Contemporâneo pra caramba, é verdade. Puta, eu votaria com o Cello mesmo, cara. O disco, por exemplo, se você for falar o disco que mais fez na minha cabeça foi esse mesmo, cara, o Corredor Polonês. Depois que eu fui conhecer o Cabeça Dinossauro, depois que eu fui conhecer o Corredor Polonês, é mesmo, cara. Eu acho que a banda tem uma coisa meio assanhada, punk, assim. Esses 2 discos aí, pô, eu não votaria, sei lá. Aí já não vão formar 5, né? É porque o cara já pegou ali as eu tô querendo votar no negócio, cara, que não tem nada a ver, mas assim, um negócio que é cheio do caralho, assim, o disco do Cacete do Planeta lá do... Sabe, totalmente nada a ver com o momento, sabe? Caidaço, todo mundo vai ficar puto comigo, mas eu acho aquele negócio tão bom. Eu acho que o disco, não vou nem falar o nome do disco, o disco tudo caído lá, mas eu tô tristão. Tô sofrendo pra caralho, tô caidão, sou carta fora do baralho. Eu sou um bosta, um Zé Mané. Tenta assim, ó, um rap do vagabundo, né? Mais ou menos assim. Todo mundo tá falando que eu sou vagabundo. Eu faço vídeo, tum-tum. Eu faço vídeo, tum-tum. Eu faço vídeo, tum-tum. Tá, vagabundo é a puta que o pariu. Ah, é foda. O que mais tem? O Cacete Planeta é imoral. Mas eu acho que é legal essa iminência do politicamente incorreto que seja, saca? Então eu votaria no disco do Cacete do Planeta, de 92. Pois é, ó, tá fechando a trilha. Putz, eu tô
a gente que sabe tanto disco, né? Ouviu tanto disco pra chegar nessa... Por exemplo, eu lembro que na nossa primeira demo tinha um groove que era igualzinho, e a gente até mudou por causa disso, um groove de uma música lá do Z do Itamar, que era uma música do Preto Brás. Tem nada a ver uma música com a outra e tal, mas naquele momento que a banda começou, a gente estava ouvindo esses discos, descobrindo esses discos, e eles estavam... Então, assim, existe o caso Cabeça Dinossauro e o caso Cacete Planeta, que são coisas assim que pintaram no momento que a gente nem pensava em pesquisar música, em ter banda. E tem os casos de quando a gente já estava numa imersão, assim, e aí daí o Corredor Polonês, que é um disco assim, essencial, que parece que ele amadurece umas coisas pra gente. E nessa pesquisa a gente foi Hermeto, a gente ouviu aquilo demais, né? O Arrigo, e aí era isso, Milton Nascimento, sabe? Banda mineira, não vai falar, pô. Mas não é uma influência direta, mas é tudo coisa que tava ali no ar, né? Mas, pô, já que é pra falar de um, sei lá, vai o Disco Branco do Caetano. Fala. Vocês querem completar o quinto, sei lá, um disco que represente mais o conjunto de vocês, ou talvez alguma coisa do momento atual, não sei. Só pra fechar os 5, né, essa regrinha, não sei. Então, Zezeira. É porque a gente basicamente falou. É o disco que vocês gravam do Itamar. As Próprias Custas é um disco que historicamente tem uma importância pra gente, né? Que a gente fez o show desse disco quando saiu a caixa preta do Itamar em 2010. Fizemos agora na virada. E é um disco assim que ele tá na nossa história mesmo, assim, não como influência, né, mas como uma realização. É um disco que a gente reviveu, né? E assim, na verdade, aquilo que o Dani falou antes do sujeito, que é do sujeito da banda, que é um cara que é um sujeito coletivo. Todos esses discos que a gente foi falando aqui também, a gente meio que jogou nesse filtro, assim, de uma referência que é minha, mas é desse bicho doido aí que é o Porcas Borboletas, que é a gente, mas todo mundo que tá com a gente, né? O Juca, são vocês aqui, é toda essa fita. Legal, esse show da Virada Cultural tava lá, cheguei da metade, tava com o Michel num outro show de umas bandas de hardcore. Era o Pin-Ups com o Plebe Hood. Não, era uma galera gringa, lá no Butantã, Tropical Butantã. Hot War Music. Aí depois cheguei lá, vocês estavam tocando, um puta show, muito legal, tava um clima muito gostoso, né? Mas enfim, você tava falando do politicamente incorreto, do cacete e tal. Tem muita banda, que a gente tá falando de coisa de masculinidade, que acho que é um tema que é latente, principalmente no último disco de vocês, a gente já falou sobre isso. Tem muita banda que já falou dessa forma, com o nosso olhar de hoje, a gente vê que é de forma muito escrota, né? Tipo, o Traje a Rigor, né? O Velhas Virgens, né? Vocês voltam a esse assunto, mas acho que com um olhar mais contemporâneo. Eu lembro de ter visto a entrevista com vocês lá no programa da Roberta Martinelli, como chama mesmo? Cultura Livre. E ela perguntou para vocês sobre a aceitação, se vocês ouvem muitas críticas. Eu queria que vocês falassem um pouco aqui também, porque parece que é um pouco claro pra gente, pelo menos, que os personagens têm a sua voz própria, né? Mas que ao mesmo tempo ajudam a criticar um certo tipo de comportamento, ou de problematizar isso, né? Como que é a recepção das pessoas? O que elas falam pra vocês sobre essas letras do universo masculino, principalmente? Tem um que é meio confessional. E não necessariamente o personagem é elogioso, não é um cara desconstruidão, né?
Quando a gente lançou, a gente esperava ser mais criticado, sabe? Mas depois, conversando com algumas amigas, assim, as meninas que têm condição, assim, de avaliar melhor aquele texto, porra, foi bem recebido, né? Acho que tem uma coisa assim de... Claro, é ficção, a gente não é candidato a nada, né? Então nosso eu lírico não tem que se mostrar necessariamente como heróico. Alguns são anti-heróicos. Acho que é legal que as obsessões pintem. A gente, eu não sei, de uma forma geral, a gente não necessariamente quer pagar de bom moço, sabe? Muito pelo contrário, eu acho que a gente prefere cantar as obsessões, as manias, sabe? As perversões. Não sei se para sanear, ou se para tematizar, ou se para produzir humor, né? O humorismo está muito baseado na revelação do vicioso. Mas assim, a gente também, por outro lado, quis fazer um disco... eu não sei, eu acho que uma banda punk tendencialmente vê com ressalvas essa postura lacradora. Não quis fazer um disco lacrador, mas também a gente queria trabalhar em nome assim da revisão que o tempo atual está fazendo de alguns valores. Então a gente ficou nesse impasse. A gente não pode lacrar, nós não temos condições de lacrar, né? A gente é homem brasileiro, e a lacração também pra gente soa um pouco soberba, pode soar um pouco, sabe, sei lá. Então a gente ficou mais ou menos, quando fazer esse disco, a gente ficou ponderando tudo isso. A gente não quer trair o movimento, mas também a gente não quer lacrar. Então, desse jogo aí, o resultado... Depois a gente foi ver os amigos. O pessoal aceitou bem, achou que foi do caralho. Tem mesmo uma autocrítica lá. O feminino tá como um fator saneador. É pelo feminino que o menino vira o Tom Cruise, né? O Pimbolim, que é o menininho da... O que ele era mesmo no começo? Sei lá, palhaço, junto com o macaquinho. Depois ele vai pro Globo da Morte, porque tem a sex scene de um lado pro outro. Então tudo isso está em jogo mesmo, né? O que vocês acham? Eu acho assim que... bom, a gente várias vezes a gente teve medo, e não foi a primeira nesse disco primeiro, não, que a gente... No disco anterior também, todo mundo tá pensando em sexo, tudo tentei falhou. A gente ficou assim, nossa, que será que... Mas assim, na verdade o público normalmente se revela bem mais inteligente que a gente, assim, né? Porque assim, a linguagem da ironia, do humor, da paródia, ela tem um poder transformador, né? Isso tem a ver com uma visão de arte que a gente tem também, porque se for para dizer o que tem que ser dito com, precisamente como as coisas são, então você não precisa fazer arte, né? Então tá dado, a gente faz um discurso lógico aqui e argumenta, e tá dada aquela determinada, aquela posição ou verdade, né? O discurso artístico é justamente dizer de outro jeito, né? Fazer a curva, transformar o objeto estético ali de forma que ele crie reviravoltas de percepção, né? Que ele abre novos caminhos de percepção, de sensibilidade, de reflexão crítica. Então é um agente provocador, né? A gente vê a arte de forma geral, né, como esse agente provocador, mais do que um agente afirmador. Então, pra gente às vezes faz mais sentido lançar uma pergunta, lançar um personagem que vai te levar a pensar, ou refletir, ou rir daquele comportamento, do que afirmar com todas as letras aquilo ali, porque isso aí já cairia num outro campo de pensamento, que não é bem o da arte. Só um complemento da pergunta. Vocês já se autocensuraram em algum momento? Vocês escreveram um negócio e falaram, isso não rola, não tá rolando? A primeira autocensura foi trocar o nome de Pau de Bosta para Porcas Borboletas, né? A gente não tem energia nenhuma pra ser criticado, sabe? A gente quer ser bajulado, bicho. Hater, nós nunca tivemos nenhum hater, né? Não. Que eu saiba, não. Então é muita autocrítica, né? Exagerada até.
mas ao mesmo tempo é melindroso, porque os personagens são... Né, meu? Dizer. Sim, já se autocensuramos já mesmo, né? Teve que a gente às vezes faz umas músicas que depois revê, né? Como que é se não tá, né? Gerando alguma coisa que não seja necessariamente, né? Sei lá o que, né? E aqui não gere realmente isso, né? Ódio, sei lá. A gente já, sim, claro. Nem tudo que a gente faz, a gente brinca. Claro. Diz aí, Juquinha. Eu lembro que o processo do disco do Momento Íntimo teve uma situação que pra mim foi assim um pouco... Falei, meu Deus, eu vou surtar agora. Que era a ordem dos discos, por exemplo, a ordem das músicas do disco. O Porcas é uma banda que tá atenta a tudo, assim, a cada vírgula, a cada frase. Então, eu lembro que foi uma discussão que eu acho que durou um mês, assim. Não, mas eu acho que essa música tem que vir antes, porque a narrativa, porque não sei o que lá. Então, assim, a autocrítica e o pensamento estético eu nunca vi, assim, é uma banda que leva a sério cada centímetro, cada pontinho que tá ali naquela arte, naquela capa, na ordem das canções. É tudo muito, muito bem pensado mesmo. E ao mesmo tempo, na hora das composição é livre, né? Sem filtro nenhum, né? Então quando a gente junta pra compor, geralmente a gente faz isso. A gente pega um barril de chopp e bota no estúdio, leva os negócios e vai descendo além, e aperta o REC e fica às vezes fazendo jam de 8 horas, 6 horas direto, tomando serva, às vezes é um dia inteiro fazendo jam e sem filtro nenhum. Então depois a gente ouve e vê o que aproveita e o que não é muito publicável, né? Por ser uma banda com 6 membros, você acaba ajudando, né, a autocrítica, né? Porque são 6 membros, às vezes você tem 3 que enxergam, não, isso vai ser legal, você pode ter 3 que... Como é essa definição? Que entra ou que não entra quando você tem essa divisão 3-3? É, tipo que nem o Maguila, você sai no pau, sai na porrada, não sei o quê? Cara, o Enzo ia dizer o seguinte... Você sabe o que eu ia dizer, né? Cara, tudo tem que ser 100% de aprovação. É só 6-0. Só trabalhamos no 6-0. Não é nem democracia. Não, é unanimidade. É uma democracia, é unanimidade. E aquela frase que agora eu não vou lembrar de quem que é, que toda unanimidade é burra. Do Nelson, Fernando, eu tô vendo, se um dia a banda acabar, vão ter aí 6 álbuns solo. Que nem os Beatles quando acabaram, o George Harrison lançou 30 álbuns. Então, vocês têm essa concepção. Se não tem 100... Por isso que os discos, sim, às vezes tem pouca música, né, também, né? O último tem 10, né, assim, geralmente é porque a gente não... Pra chegar num acordo geral, assim, tem que... O nome do disco anterior, sem ser o Momento Íntimo. Ficou sem nome. É verdade, não tem, Thiago, vai. Um exemplo bom disso aí é o nosso disco penúltimo, que não conseguimos ficar 100% no nome. Então ele não tem nome. Isso saiu anônimo, não chegou no consenso, tem que lançar. Ficou sem nome mesmo. Michel, você quer complementar alguma coisa? A gente vai para as considerações finais. Cara, primeiramente queria agradecer muito aí. Conhecer a banda através do Fernando, que ele indicou, conhecendo vocês pessoalmente, dá até uma visão muito diferente da banda. Melhorou ou piorou? Pô, melhorou. Vocês não vão ter o hater ainda, tá? Seguinte, só aí, antes da gente passar pra música final, o Fernando vai pedir um som pra vocês, mas lembrando sempre que isso aí é uma ideia de 2 pessoas aqui, Fernando com o Ultrassom, eu com o Ultradisco, eu com o Underdiscos, montamos aqui o Ultradisco para falar das bandas que nós gostamos, é uma coisa totalmente independente, sem grana nenhuma, apenas por amor mesmo pela música. E Fernando, quer fazer suas considerações aí? Eu quero fazer uma consideração que cada vez mais eu estou me dando conta que é super confuso isso, né? Porque eu tenho o meu blog, você tem o seu perfil do Instagram que tem os nomes parecidos, a gente juntou o nome dos dois, fica uma zona, né? Ninguém sabe que tal a gente muito cortar? o que é. De repente a gente faz tudo uma coisa só com o nome, né? Mas enfim, agradecer também vocês por estar aqui essa segunda noite, tomando uma cerveja com a gente aqui na Rua Augusta. Acho que não tinha lugar melhor, um ambiente mais legal para fazer. E convidar, esse podcast deve ir ao ar na quarta-feira.
Então ainda dá tempo de convidar todo mundo que ouvir para ir conferir o show das Porcas Borboletas no Sesc Avenida Paulista às 20h30. Ingressos a preços convidativos, R$30 o mais caro inteiro, o camarote VIP com acesso a whisky no camarim da banda no final do show. Tem meet and greet. Pelo que eu vi aqui, parece que tem até um meet and greet. Acho que é 1.000, 1.500 por aí pra conhecer a banda. E eu não sei se vocês querem falar alguma coisa final e eu queria que vocês sugerissem a música que a gente vai fechar o podcast, a que vocês preferirem. Bom, eu sugeriria aí o Cara Pra Casar, que vocês mencionaram, né? Que é uma propaganda da gente como pessoa. Vários aqui estão disponíveis para o casamento. E obrigado pelo papo carinhoso. Nossa, que recepção vocês fizeram do disco. Atenciosa, inteligente, generosa. Pra gente é isso que vale a pena, né? Perceber que a coisa repercutiu, né? E que a inteligência de vocês passeou sobre esse material. Então, a gente se sente muito, né, lisonjeado. Obrigado pelo carinho de vocês, tá? Vida longa para esse podcast, para esses blogs que se confundam sempre, cada vez mais. É isso aí, obrigado mais uma vez. Obrigado pelas palavras da inteligência, não sei se é tudo isso. Mas, e é isso, então vocês ficam aí com Cara Pra Casar, uma música sensacional de Porcas Borboletas. E até a próxima. Um abraço. Você acha impossível fazer sexo a dois? Você diz que é sem graça, careta, feijão com arroz. Você só pensa em sacanagem, orgia, viadagem. Eu sou um cara pra casar, ser feliz, sinceridade. O meu problema é que eu te acho muito liberal. Palavreado que cê usa na cama, passo mal. Eu sou um cara pra casar, ser feliz, tranquilidade. Você já tem outra abordagem, me ensinou as menagens. Beleza, beleza. Da primeira vez que eu fiz, fui convidado. Da segunda vez, fui eu que convidei. Que eles sejam extremamente felizes e que possam compartilhar este ato até um se despedir do outro no falecimento. E que o divórcio não faça parte dessa história, que essa história seja uma história de vitórias. Eu sou um cara pra casar, cara pra casar, cara pra casar, cara pra casar, cara pra casar. Eu sou um cara pra casar, cara pra casar, cara pra casar. Realmente nada é impossível. Eu sou um cara pra casar, cara pra casar, cara pra casar. O que é comigo mesmo?
sinceridade, baby.